Vivemos na geração da autossuficiência. Para muitos, o aspecto mais importante da vida é o desenvolvimento pessoal. Visando construir uma imagem pessoal positiva, colocando-se acima de tudo e de todos. Logo, as palavras de Jesus, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, elas não parecem culturalmente adequadas, fora de contexto. Não são politicamente corretas para os nossos dias. Mas, na Bíblia, o que é mansidão? Ela é apresentada como um espírito de humildade, de dependência de Deus. A mansidão não é um fim em si mesmo. É uma questão de atitude que permite o fluir do poder de Deus através da vida da pessoa. Assim, na Bíblia, a mansidão não é símbolo de fraqueza, e símbolo do poder de Deus como uma arma poderosa atuando na vida daqueles que estão sob crisóis, sob provações, tornando-se uma força e não uma fraqueza na vida do cristão. A mansidão é uma das características mais poderosas de Jesus e de seus seguidores. E Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus era manso. A mansidão era um dos traços fundamentais do cristianismo em seu início. E os apóstolos constantemente exortavam os cristãos para que a vida deles se manifestasse em amor, graça e mansidão. Porque assim eles testemunhariam o mundo do caráter de Deus. E eles conquistariam as pessoas. E mais, teriam capacidade para suportar os crisóis, as provações que eles estavam enfrentando. Na verdade, a mansidão pode ser definida como a capacidade de suportar danos com paciência, sem ressentimentos. Nessa semana, nós estudamos alguns exemplos bíblicos que nos mostram como a mansidão pode ser exercida, desenvolvida em meio às provações, em diferentes áreas da vida. O primeiro exemplo que nós estudamos é a mansidão exercida na área das crises pessoais, quando nós mesmos enfrentamos provações. O profeta Ezequiel passou por esta situação. Por volta do ano 597 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou pela segunda vez Jerusalém. Levou o rei Joaquim e mais 10.000 judeus presos, cativos, para a Babilônia. Ezequiel foi levado junto, mas ele foi chamado por Deus para ser um profeta. Ele deveria ser a voz de Deus lá para o povo do exílio. O Senhor estava triste com a situação do seu povo. Israel era considerada a esposa espiritual do Senhor e agora estava em exílio. Ezequiel estava vivendo feliz no cativeiro e depois de 9 anos recebeu uma dura prova pessoal. O Senhor lhe disse: você vai servir de um exemplo para o meu povo. Você vai ensinar uma lição para eles. Você vai perder a delícia dos seus olhos, a sua esposa. Você vai ficar viúvo. Mas o seguinte, Ezequiel, você não vai chorar, você não vai se lamentar, não vai seguir todo o rito judaico que é seguido por ocasião do luto. E quando te perguntarem, por que você está fazendo assim? Você vai dizer, é porque o Senhor se sente assim com o seu povo, com a sua esposa, Israel. Eles estão no exílio porque se rebelaram contra o Senhor. O Senhor está triste, mas ele não chora por eles, porque ele sabe que a disciplina era necessária. O sofrimento que Ezequiel enfrentou a seguir, perdendo a sua esposa, ali ele aprendeu a mansidão, a confiança, a fé nas ações de Deus. Desenvolveu dependência do conforto do Senhor.
Ele sabia que a sua vida, a sua experiência servia de sinal para o povo. Hoje, pode ser que as pessoas estejam aprendendo lições a respeito do caráter de Deus através das provações que eu e você estamos enfrentando. A nossa atitude, a nossa força espiritual, nosso exemplo diante dessas pessoas, nossa mansidão em provações pessoais, pode estar sendo um exemplo para o mundo. O segundo exemplo de mansidão que nós estudamos essa semana é aquele desenvolvido numa área mais difícil. Quando nós estamos diante de provações, que elas provêm de atitudes erradas de outras pessoas, provocadas por outras pessoas. Moisés, por exemplo, foi quebrantado no deserto ao ser usado por Deus para conduzir o povo de Israel. Em meio a críticas, rebeliões, Moisés derramou a sua alma pelo seu povo. Quando o povo adorou o bezerro de ouro, Deus, para tentar Moisés, lhe propôs: Moisés, esse é um povo rebelde. Eu vou destruir Israel e de você farei surgir uma nova nação, através da qual eu reinarei em Canaã. E Deus chegou a dizer a Moisés: Moisés, o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Mas Moisés reagiu imediatamente. Ele disse: não, Senhor, esse é o teu povo que tiraste do Egito com grande fortaleza e mão poderosa. O que dirão as outras nações? Tenha misericórdia, por favor, Senhor, desse povo pecador, rebelde. Moisés tornou-se um exemplo para os líderes de hoje, porque ele intercedeu pelo seu povo, mesmo quando ele estava cansado, sofrendo as consequências daquilo que eles estavam fazendo. Moisés implorou pela graça de Deus, mesmo quando seus próprios irmãos Arão e Miriam o criticaram, quando ele enfrentou a rebelião de Coré e seus companheiros, mesmo diante daquela multidão trabalhosa que se voltou contra ele, Moisés continuou misericordioso, intercedendo por eles. Hoje, é difícil nós sofrermos as consequências dos atos dos outros. E mais difícil ainda é buscar a graça de Deus para com aqueles que não merecem. Aqueles que só nos causam problemas, só nos dão trabalho. E assim nós aprendemos na palavra de Deus que a mansidão se revela quando nós somos chamados a trabalhar por outras pessoas. Por isso Moisés é chamado na Bíblia de o homem mais manso que já existiu na face da terra. Porque ele dependia da guia de Deus, sentia ser chamado para uma obra e manifestava o caráter do Senhor na sua vida. O terceiro exemplo de mansidão que nós estudamos é numa área mais complicada ainda. Quando alguém se torna o nosso inimigo, nos fere, nos ofende, nos prejudica, nos coloca no pior tipo de crisol possível, o crisol provocado pelos inimigos. Porém, Jesus nos chama a amarmos os nossos inimigos, ilustrando o fato de que o Pai Celestial envia o sol, a chuva sobre bons e maus, justos e injustos. E mais, Jesus nos incentiva a amar os inimigos, não apenas como um sentimento, mas através de ações específicas, agindo em favor deles. O que é mais difícil ainda. Jesus nos desafia a sermos perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial. Ou seja, a tratarmos os nossos inimigos como Deus trata os deles. Hoje, isso requer muita mansidão de coração. E só podemos conseguir isso através do poder do Senhor. O quarto exemplo que nós estudamos foi a mansidão quando nós somos injustiçados. Isso é mais difícil ainda. Permanecer em silêncio como Jesus o fez. Jesus foi tratado de modo doloso injustamente, mas ele permaneceu em silêncio. Quando isso acontece conosco, nossa primeira tentativa é de consertar as coisas, de reagir. Mas Jesus é o maior exemplo de mansidão para nós.
Nas palavras do apóstolo São Pedro, ele não cometeu pecado, mas não residava as ameaças e entregava-se àquele que julga retamente. Ele poderia ter reagido, mas permaneceu de boca fechada. Poderia ter se justificado, mas não o fez. E Jesus, em seu silêncio, deu testemunho da sua mansidão. Hoje, como servos de Deus, muitas vezes, somos colocados em situações difíceis, mal interpretados, cercados por circunstâncias adversas e complicadas, que nos dificultam servir a Deus, vivendo nós em oposição ao mundo. Então nós precisamos confiar que, primeiro, nosso Pai Celestial continua no controle da situação e a mão de Deus continuará sobre nós a nos guiar, a nos proteger. Em segundo lugar, precisamos entender que às vezes precisamos estar abertos com a possibilidade, como aconteceu com Jesus, de que nem sempre seremos salvos da injustiça. Mas Deus continua sendo nossa rocha e nosso refúgio. Davi, quando cercado por inimigos, ele proclamou: Deus é minha rocha estabelecida, é minha fortaleza nas dificuldades, é meu refúgio contra os inimigos, e nele eu espero a salvação. Enfim, nessa semana nós aprendemos que a mansidão é uma capacidade que nós adquirimos pela fé, pelo poder de Deus, que resulta da nossa comunhão pessoal com o Pai Celestial. Não é sinônimo de fraqueza, mas de dependência de Deus. Advém da confiança que nós temos de que somos aceitos e amados por Deus. Nós nos sentimos seguros e protegidos por Ele. E mais, quando nós enfrentamos dificuldades diárias, nós nos sentimos protegidos por Cristo. Os problemas que nos atingem não lançam sombras sobre o nosso coração. Por isso, nós lembramos mais uma vez as palavras de Jesus. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que a mansidão nos conduza em nossa vida pessoal, atitudes corretas, no nosso relacionamento com os outros. Vivamos felizes em Cristo Jesus e que na mansidão de Jesus nós possamos dar um poderoso testemunho em favor do caráter de Deus, da sua atuação maravilhosa na nossa vida. E assim nos tornemos bem-aventurados, felizes, mansos filhos e filhas do Pai Celestial.